Os fatos narrados aqui são experiências vividas pelas pessoas que nos enviou a história. Não cabe a nós, do canal, dizer se os fatos são reais ou ficção. Relato. Minha tia costumava contar a história de um homem cuja alegria era um farol, uma luz que irradiava todos à sua volta. Mas o destino, com sua ironia cruel, teceu uma tragédia que o forçou a uma decisão impossível, um momento que o dilacerou. De repente, a luz se apagou, sua alegria se tornou um lamento, a vitalidade deu lugar a uma angústia tão profunda que o consumiu, transformando num eco do homem que um dia ele foi. A alegria se desfez em amargura o tomou, e o mundo viu nascer, das cinzas de um passado feliz, um ser dominado pela dor. A angústia que pesava sobre João era visível em seu rosto, um fardo que o mantinha recluso e distante de todos. Abandonou tudo o que possuía para viver em um isolamento profundo, fechado em si mesmo, sem jamais falar com ninguém. Era um mistério para a maioria das pessoas que o conheciam, um enigma doloroso para quem se lembrava dele, como alguém alegre, comunicativo e cheio de vida. Um homem que adorava uma boa festa, com a família e amigos, mas que de repente se afastou de tudo e de todos, se tornando amargurado e depressivo. Mas somente os mais íntimos da família sabiam a real verdade por detrás de sua dor, a verdade trancada às 7 chaves, por respeito à sua tragédia. Assim era o vizinho da minha tia, que sempre nos relatava essa história da mesma forma, e hoje divido com vocês. O tempo, que antes corria suave como a água do riacho, transformou o sítio em um santuário de memórias. Era ali, na sombra do pé de jabuticaba, que ele via a vida florescer. E quando o neto, Pedro, nasceu, a felicidade ganhou forma e nome. Com ele, o sítio se tornou um reino de aventuras, onde cada árvore era um castelo e cada pedra, um tesouro. A cumplicidade entre avô e neto era uma dança silenciosa, um laço de almas que superava qualquer laço de sangue. Os anos voaram. Pedro, o companheiro de aventuras, cresceu em um piscar de olhos, transformando-se de um garoto curioso em um jovem forte. O laço entre avô e neto, que antes se manifestava em brincadeiras, agora se fortalecia em longas conversas sob o céu estrelado. O avô via no olhar do neto a mesma paixão pela terra e pelo sítio, mas ele não percebia que, por trás dos olhos de seu neto, uma mudança assustadora estava acontecendo. Em uma noite de lua cheia, Pedro sentiu um calafrio na espinha, e uma força incontrolável começou a te dominar. Ele se afastou da casa de seu pai, correndo para a escuridão do mato, sem saber porquê. Naquela noite tudo mudou. Uma sombra se espalhou pela localidade, trazendo consigo um silêncio opressor. O cheiro de morte substituiu o cheiro de vida. Uivos começaram a ser ouvidos pela região. Animais das fazendas começaram a desaparecer. O medo se instalou. Uma certa noite, aquilo chegou até o sítio de seu João. Ao amanhecer, a angústia corroía o velho homem, por ver seus animais mortos. Os corpos estavam dilacerados, os ossos expostos, a carne rasgada por uma força inimaginável. O terror, um sentimento que ele nunca havia conhecido, se instalou em sua alma. Ele pegou o velho rifle, um companheiro de anos que agora parecia um peso de chumbo em suas mãos, e se dirigiu até a casa de seu filho. Chegando lá, entre uma conversas e outras, ele tentou alertar a família, mas foi como falar ao vento. O filho, Carlos, agia com uma certa indiferença, dizendo: "É só um animal faminto, pai", com palavras vazias. Mas no olhar de Carlos, seu João, viu algo mais, uma tensão nervosa como um segredo, que não pudesse ser dito naquele exato momento. A indiferença do filho era apenas uma máscara para o segredo que ele escondia. O avô sentia que algo estava errado, mas não sabia o que era. A cada dia, seu filho se tornava mais estranho, calado, e o silêncio era uma tortura para ele. Cansado de toda aquela situação, seu João, em segredo, subiu no alto do paiol e montou uma tocaia, usando ovelhas como isca. O rifle na mão, a escuridão ao seu redor. A espera era um fardo, uma agonia que parecia não ter fim.
A madrugada avançou. Pouco depois da 1, o silêncio foi quebrado por um grito de terror. Uma de suas ovelhas berrou, e correu para a escuridão do paiol, para nunca mais ser ouvida. O coração de seu João, como um tambor descontrolado em seu peito, batia tão forte que ele jurava que o som o trairia. Com o rifle em mãos, ele se moveu, sorrateiramente, para a fresta de luz da lua. E lá, ele viu, sem pensar, atirou, e o som do tiro rasgou a noite. A criatura rolou, se contorceu, e com um gemido de dor, saiu para a luz da lua. O que ele viu, então, o fez gritar. O corpo peludo e grande, as garras afiadas, as presas. Tudo isso estava ali, mas o olhar da criatura, o olhar era de um ser humano, e não de um animal. Seus olhos, agora amarelos e selvagens, ainda tinham uma ponta de desespero. O monstro olhou para ele, fugiu para o mato, e o deixou ali, com um temor palpável, mas algo o intrigava. Era o olhar da criatura sobre ele, como se ela o conhecia. O medo era correntes geladas que o consumiam por dentro. Seu João, depois com o encontro com o lobisomem, passava noites em claro, com o rifle ao seu lado. A princípio, tentou manter a sanidade, passou os dias, e tinha que dar um basta na situação, pois estavam perdendo suas criações. Ele chamou poucos vizinhos, homens que sofreram com ataques, que também temiam o que estava acontecendo. Se juntaram numa caçada inicial. Naquela noite reviraram a mata, procurando rastros da criatura, que lhes roubavam a paz, mas nada. Mas, com o tempo, o desespero se tornou um abismo. Seu João se embrenhou na mata sozinho, na esperança fria de encontrar, com o lobisomem e dar cabo da criatura, ou ela a dele. A noite chegou, mais escura e silenciosa do que qualquer outra, do alto de um engazeiro retorcido. Ele subiu e esperou por horas, próximo ao amanhecer. Ele viu a criatura se aproximando lentamente, analisando como se soubesse que algo estivesse errado, que havia alguém lhe espreitando, cheirando o ar, e olhando de um lado para outro. Não era um animal qualquer, mas a sombra distorcida de um homem inteligente, movendo-se com cautela. Foi quando um disparo se fez ouvir no silêncio da mata, direto no peito do lobisomem, no chão. A criatura se desfazia aos berros com ruídos horríveis. Aos poucos foi se fazendo o silêncio. Os ossos estalaram como galhos secos. Os pelos minguaram. A fera se desfez para revelar o corpo frágil e indefeso, que a escuridão tentava proteger. A criatura jaz morta tinha voltado à sua forma humana. E então, sob a luz do amanhecer, o velho viu que no lugar do corpo do lobisomem, estendido no orvalho, era seu neto, seu companheiro de tantas alegrias, seu sangue. A arma escorregou dentre os dedos, a coronha batendo na grama úmida, com o som oco. Naquele exato momento, o mundo perdeu a cor. Ele se estilhaçou com a culpa de ter matado seu neto, caminhando até o corpo, com o peito ardendo. As lágrimas caíam, a dor em seu peito era esmagadora, sobretudo, o ato irreparável, pela morte de seu neto pela sua própria mão. Agora que restou, era apenas o vazio de ser o assassino de sua única felicidade. Um grito desesperado irrompeu de seu peito, que perfurou a paz da vizinhança. Seu lamento, profundo e cortante, atraiu alguns rostos amigáveis, que vieram movidos por um pressentimento sombrio, e o que encontraram era uma cena de dor tão palpável que se tornou contagiosa. Todos ficaram ali, chocados, esmagados pela comoção diante da visão. Logo em seguida, seu filho Carlos se aproximou. Entre as poucas figuras conhecidas no pasto, viu o horror tomando forma. O corpo inerte de seu filho jazia ao chão, com seu pai sobre ele. Um homem que ele jamais viu chorar estava curvado em prantos, em um desespero dilacerante, ecoando na paisagem. Naquele instante, o silêncio se quebrou na mente de Carlos, e a terrível verdade havia se revelado, fria e inescapável, que seu pai havia matado o lobisomem, sem saber que era seu neto. No dia do sepultamento, o caixão de pinho desceu à terra. Os vizinhos, aqueles poucos que o haviam ajudado, vieram prestar suas últimas homenagens, mas o avô não estava entre eles. Ele se recusou a ir ao enterro. Como ele poderia acompanhar o cortejo?
do amor que ele mesmo destruiu. Como suportar o som da primeira pá de terra caindo sobre o caixão de seu neto? Se o som que ecoava sem parar em seus ouvidos era o do seu tiro, a dor do luto era deles, a dor da culpa era sua. Dias depois, ele tomou coragem, foi até a casa do filho, com o coração partido. Chamou. Nenhuma resposta. O silêncio opressor só aumentou sua apreensão. Ao se aproximar, notou a porta entreaberta. Entrou. A casa estava vazia. Não havia pertences, não havia calor humano, apenas o vazio que confirmava seu maior medo. Seu filho foi embora. A dor da culpa o sufocou novamente. Quando estava prestes a sair, seus olhos capturaram algo sobre um móvel velho no canto, uma carta. Com a mão trêmula, ele a pegou e começou a ler. Pai, meu amado pai, não há palavras para descrever a dor de ter ido embora sem lhe contar a verdade. Eu sei que tudo aconteceu e foi um choque, mas preciso que entenda. Essa foi uma escolha difícil. A condição de Pedro era de sangue, que veio do lado da família de sua nora, transmitida de uma geração para outra. É algo que pertence à família dela, não é culpa de ninguém. Eu peço perdão do fundo da minha alma por não ter lhe contado desde o início. O medo e o peso do segredo me consumiam. Por favor, saiba que jamais te damos a culpa pelo que aconteceu, mas sim a nós mesmos, por não ter sido honesto desde o início com você. A transformação sempre foi incontrolável e dolorosa. Ele corria para a mata antes de se transformar, retorcendo de dores, e ao amanhecer, ele voltava todo machucado. Mas nunca nos atacou ou atacou alguém. Porém, havia uma esperança que ele sempre carregava. Sempre dizia, com tanta fé, que o avô iria salvar dessa condição. Ele saberá o que fazer, e fará o que é preciso. E o Senhor Pai o libertou. Eu te amo mais do que tudo nesta vida. Guarde isso em seu coração. Com amor, seu filho, e até um dia, se Deus quiser. Sem hesitar, ele rompeu com o passado e com o peso que o perseguia, abandonando a casa no mesmo instante, com o coração partido novamente. Só teve um único pensamento: ir até ao cemitério. Ao parar diante do túmulo de Pedro, as lembranças dos dias felizes vieram à tona juntamente com as lágrimas, como uma onda de nostalgia, e em seus lábios saiu um pedido de perdão, parecendo mais um lamento como um sussurro. Logo sentiu uma brisa leve, um toque quase sutil, em seu rosto. A partir daquele toque, soube que a felicidade era um fantasma, que não mais lhe visitaria. Consumido pela amargura, ele se fechou na escuridão de seu coração, vivendo assim até o fim de seus dias. Gostaria que o canal contasse a sua história? Nos envie, não precisa se identificar. Ficaremos gratos em poder contá-las. Os links de contato estão nas descrições de nossos vídeos. Você gosta dos relatos contados pelo nosso canal? Compartilhe nossos links nas redes sociais. Isso ajudará o canal a chegar a um número maior de pessoas.